prevalente nos meninos, e quando a gente faz diagnóstico nas meninas é porque o autismo é grave, né? E o terceiro mito, e eu acho que o mais perverso e perigoso, se é leve, não traz maiores comprometimentos. E o terceiro mito, e eu acho que o mais perverso nas meninas é porque o autismo é grave. Para quem é profissional de saúde mental, isso é extremamente angustiante. E a gente vai ver alguns artigos, né? Eu gosto muito de literatura, né? Medicina baseada em evidência, né? Então a gente começa a ver alguns artigos. E o primeiro artigo que a gente vê é um artigo lá de 2017, tem vários outros depois, mas eu acho que esse é um dos melhores artigos, porque ele é uma revisão sistemática e uma meta-análise, que justamente revisou essa proporção, né, de diagnóstico entre os meninos e entre as meninas. E aí aquele diagnóstico era de 4 a 5 para 1, eles já fazem um número que eles trazem de 3 meninas para 1. Hoje já tem estudos sugerindo que a gente tem 2 meninos para 1 menina, só que digamos que eles não são estudos de uma qualidade estatística tão robusta, né? Então eu acabei optando por não trazê-los, mas eles já existem. Já existem alguns estudos sugerindo que hoje a gente já tem 2 meninos diagnosticados para cada menina, né? E o que esse artigo traz? Assim? Ele traz, por exemplo, que as meninas elas recebem o diagnóstico mais tarde que os meninos, né? Então, que quando a gente pega crianças pequenas, essa proporção se perde, porque essas meninas ainda não foram diagnosticadas, né? Ele traz que a gente subestima a prevalência de meninas, né? E aí tem uma questão cultural importante. A gente só faz diagnóstico daquilo que a gente pensa em fazer diagnóstico, né? Se a gente não sabe o que investigar, a gente não diagnostica, né? Se eu acredito, isso é uma das críticas em vários estudos, né? Que a literatura acredita que o diagnóstico é muito mais prevalente em menino. Então, muitas vezes, quando eu estou investigando o menino, eu nem levanto essa hipótese diagnóstica, eu não investigo isso, né? Eu vou para outras áreas do desenvolvimento, ou para outros grupos de sintoma, vou para outros diagnósticos e não penso em autismo em meninas e deixo de diagnosticar as meninas, né? E comparado com os meninos, o artigo traz que as meninas elas têm menos esses interesses tão restritos, que é uma característica que às vezes aparece muito pronunciadamente e que traz um prejuízo em relação à socialização muito grande, né? Então, esse artigo ele revisou, ele dividiu entre estudos ativos e estudos inativos, né? O que isso quer dizer? Estudos ativos eram aqueles estudos estudos clínicos, na verdade, né? Em que já se tinha em amostras clínicas a prevalência de autismo. E aí, aqui está o contrário, gente. Né? O que ele mostrou? Assim, estudos ativos é aqueles que eles aplicavam os questionários para fazer diagnóstico, enquanto os estudos passivos eram aqueles de amostras clínicas, onde eu tenho lá, por exemplo, no meu ambulatório, eu vou pegar 100 crianças autistas lá no meu ambulatório e eu vou ter X meninos e X meninas. Aqui é numa amostra onde eu vou avaliar 100 crianças, né? Eu vou avaliar muitas crianças e vou ter 100 diagnóstico de autismo e aí vou ver qual é a proporção de meninos para meninas. E aí o que eles descobriram? Naqueles estudos clínicos, a proporção era muito menor. Naqueles estudos onde eu investigava, a proporção já era maior. Então, naqueles estudos clínicos, a proporção era de 18 meninas, né? Enquanto naqueles estudos em que eu investigava, era de 24 meninas a cada 100 crianças com um diagnóstico. Se a gente for vendo, e aqui vocês vão ter que ter fé e acreditar em mim, tá? Porque eu não vou entrar nesses pormenores, até porque não é a minha área, eu acho tudo muito bonito, mas acho, né? Não é o meu métier, então a gente lê, acha bonito, decora uns nomes, mas vocês vão ter que ter fé e acreditar em mim, que os estudos dizem, né? A gente vai revisando e hoje a gente já tem literatura mostrando que a gente tem diferença em funcionamento cerebral entre o autismo em meninas e o autismo em meninos, né? Então, a gente já tem áreas do cérebro que tem, principalmente em relação à conectividade, né, nas interações interhemisféricas e áreas bem específicas. Então,
Então, já tem estudos bem robustos, e esse é um artigo deste ano, mostrando alteração a nível de cérebro. Assim como esse gráfico, a gente já tem estudos mostrando que existem grupos de genes diferentes ligados ao autismo em meninas e ligados ao autismo em meninos, né? Então, aqui eles fizeram lá 103 genes candidatos em que eles dividiram e eles foram vendo que existem aqui genes mais específicos ligados ao autismo em meninas, genes mais específicos ligados ao autismo em meninos e genes que são que estão ligados a ambos os sexos, né? Não tendo uma preferência por meninos ou a gênero, né? Não estaria ligado a nenhum gênero específico, né? E aí a gente vai vendo na literatura, e nos últimos 2, 3 anos principalmente, a gente começa a ter muita literatura mostrando, né, a diferença em relação ao diagnóstico e ao prognóstico e ao comportamento, né, tanto nas meninas quanto nos meninos. Esse é um estudo de 2019, né, que mostrou que as meninas elas tendem a engajar mais em jogos imaginativos, que as meninas elas têm um vocabulário com um número muito maior de palavras ligadas à emoção. E aqui vale uma ressalva, tá? Ter um vocabulário ligado à emoção não quer dizer necessariamente que eu seja boa em reconhecer como eu me sinto. Eu elaborei esse repertório a partir de algumas situações, mas às vezes é muito difícil para eu, numa situação nova, entender aquele meu sentimento, né? Então, eu vou fazendo o que a gente chama de repertório. Acontece em situações X e eu elaboro algum repertório. Diante de uma situação nova, diante de algo que é imprevisível, nem sempre eu tenho essa leitura de como eu estou me sentindo. E isso é algo que tem um impacto bem importante, né? Principalmente na adolescência. Então, as meninas elas têm uma maior consciência e desejo em relação da interação social. As meninas fazem mais imitação e principalmente esse grupo, né, que é esse grupo que tem essa intenção social maior. Elas têm uma tendência a camuflar as dificuldades, e aqui eu acho que é um momento que se começa a falar bastante desse termo. E os interesses restritos das meninas, eles são, digamos, mais socialmente aceitos, né? Então, eu me lembro uma adolescente que eu avaliei bastante tempo atrás, eu nem estava estudando tanto autismo ainda, e que ela sabia tudo dos famosos. Gente, era tudo. Adolescente sabe tudo dos famosos. Não, eram tudo mais do que tudo. Era assim, ela passava o dia, né, seguindo no Instagram, vendo blog de fofoca, revista. Então, ela sabia absolutamente tudo de diversos famosos. Não era um famoso, 2 famosos, era do mundo artístico como um todo. Assim como ela sabia todas as raças de cachorro, era uma coisa absurda. E ela sabia assim, qual era o mais inteligente, qual era o mais bravo, qual era o mais dócil, qual era a melhor companhia para isso, qual era a melhor companhia para aquilo. Então, dentro de um contexto, isso não parece uma coisa assim, né? Não te traz um prejuízo. Mas quando tu vai vendo associado a outras coisas, tu vai identificando que é um interesse além daquele esperado naquela faixa etária. E aqui tem uma outra característica que é bem importante e que depois a gente vai usar, que é uma tendência ao perfeccionismo. É uma tendência a gostar das coisas de um jeito não vou nem de gostar, de precisar que as coisas estejam muito perfeitas. Uma ansiedade de desempenho, uma preocupação em relação a um padrão a ser estabelecido. Isso aqui é um dos grandes motivos do porquê a gente também vê hoje, acho que eu não coloquei nenhum estudo a respeito, mas a gente vê hoje uma comorbidade importante também de autismo com transtornos alimentares, né? Algo que a gente também tem visto e tem tido uma literatura importante dizendo isso. Esse ano, agora bem há pouco tempo, teve essa carta, né, que trouxe um questionamento a respeito do quanto as mudanças do DSM trariam a identificação do autismo em meninas, né?
E aí, quando a gente vai ler a carta, eles começam dizendo, né, que essa... Eita. Então, ele começa dizendo, né, que a carta, ela sugere que o autismo não é uma entidade neurocognitiva diferente em meninas, nem que os critérios falhem em mulheres por meio de viés que eles chamam que são inerentes a prototípicos masculinos, mas que alguns fatores circunstanciais, como o mascaramento, o obscurecimento do diagnóstico, diferenças ambientais e temporais, trariam dificuldades dentro desse processo de identificação no gênero feminino. Ou seja, a gente tem que pensar de um jeito muito maior em relação a funcionamento do que especificamente em relação a critério diagnóstico, né? A gente tem que trazer um olhar de desenvolvimento e de funcionamento para esses critérios para poder fazer esse diagnóstico, né? Então, a carta também traz que o comportamento repetitivo é frequentemente evidenciado como menos aparente em meninas, mas, por outro lado, o que às vezes a gente vai ver é que esses comportamentos repetidos, eles parecem muito disfuncionais, que é, por exemplo, né, um torcer o cabelo, né, um tirar os pedacinhos da unha, né, então aquela coisa de ficar tirando os pedacinhos, né, comendo os esmaltes, morder o lábio, né, e até movimentos que são muito sutis com as mãos, né, movimentos de dedos, movimentos repetitivos que parecem, né, tipo, toda mulher mexe no cabelo, né, todo mundo, né, mulher mexe no cabelo, então parece muito sutil, parece, né, um comportamento usual do mundo feminino, né, e aí ele traz esse termo que é o termo que a gente fala, né, do masculine, é o da camuflagem. Então, o que é isso, né, gente? A camuflagem é um comportamento de usar estratégias de enfrentamento em situações sociais para ocultar comportamentos associados ao TEA. Ou seja, eu uso uma máscara social. Então, através de técnicas que vão ser explícitas ou, às vezes, né, não tão explícitas, mas eu treino como é que eu vou agir socialmente para impedir que os outros vejam as minhas dificuldades sociais. Então, por exemplo, né, eu treino que quando saio, eu preciso manter o contato visual. Eu preciso manter aquele olho no olho, por mais que isso me gere um desconforto absurdo, né? Eu decoro frases prontas que eu vou usar, ou uma piada que eu vou fazer, né? Eu forço gestos, eu forço expressões faciais, eu forço comentários. E isso, gente, é desenvolvido em anos de observação. Então, tem um autor muito legal, que ele até tem tem uma aula dele bem legal no YouTube, depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês, sobre autismo em mulheres, e que ele fala assim, né, que essas meninas que fazem o masculine, elas olham lá e pensam, né, tem uma situação X acontecendo, como é que eu vou me comportar? Tá, deixa eu ver, quem é a menina que é popular? A fulana é a popular. Então, e isso é uma coisa interessante, né, as meninas, elas muitas vezes buscam essas mais populares, não porque elas querem ser a popular, mas porque é o exemplo perfeito de alguém a ser imitado, porque se ela é popular, é porque o que ela faz está certo, é porque a maneira como ela age é a maneira legal de agir, né? Então, eu olho para fulana e aí tá, tipo, a fulana usa rosa, então eu vou usar rosa. Ela se comporta de tal jeito, o cabelo dela é de tal jeito, ela faz um cabelo assim, ela mexe a mão assado, né? Então, eu vou escolher alguém que para mim vai virar um protótipo. E isso é uma coisa super importante, porque via de regra, essas meninas, elas vão bem até a adolescência, né? Porque quando eu sou na infância, o meu contato é muito mais 1 para 1, né? É muito mais a minha melhor amiga ou máximo 2 que já começa a dar ruim, assim. Mas geralmente a gente tem uma melhor amiga na infância, né? Então, na escola vai ter uma melhor amiga que ela vai imitar, né? Esse contato 1 para 1 é mais seguro, e elas vão bem até a adolescência,
Quando chega na adolescência e eu tenho que encarar um fenômeno de grupo com todas as dificuldades inerentes à adolescência e inerentes a um grupo de adolescente, aí buga. Aí o sistema não dá conta mesmo de lidar com isso, né? Esse é um estudo bem bacana, que é um estudo desse ano, eu acho também, ou do final do ano passado, agora eu não me lembro, tá? Mas ele é um estudo que mostra... uma água, que ele testou meninas e meninos, né, em relação a esse termo que eles usaram, né, que é a camuflagem, na adolescência, né, tanto na infância, mas como na adolescência em autismo. E o que eles viram, né, que as meninas, né, a reciprocidade social delas é semelhante à das meninas neurotípicas. Os guris ficam aqui embaixo. E aí é muito claro que eles são inadequados, é muito claro que eles que eles falham nessa reciprocidade social. As meninas neurotípicas, as autistas têm mais ou menos a mesma reciprocidade, né? Ou seja, eu consigo camuflar muito essa minha dificuldade, eu consigo criar um repertório e consigo passar despercebida em vários momentos da vida, né? Então, as meninas autistas tiveram taxas até maiores que meninos, né? E apesar, esse estudo ele foi controlado para o nível de gravidade, então se pegou crianças e adolescentes com mais ou menos o mesmo nível, tanto de prejuízo em relação a sintomas outros, como de QI também, que é algo que se controla bastante nesse tipo de estudos. Tá, aí vocês vão me perguntar assim, né? Tá, Lizzy, mas isso é... Uau! Isso é ótimo, né? Isso é super legal, pensa, né? É bacana conseguir se virar nessas situações, né? Seria, se não fosse o custo que isso tem. Tá? E aí, gente, assim, eu me lembrei muito de um paciente adulto que eu atendo e que esses dias ele me disse assim, a gente estava pensando em todas as estratégias que ele foi usando ao longo da vida e desenvolvendo ao longo da vida para chegar hoje onde ele chegou, né, com as dificuldades que ele tinha em relação à socialização e à comunicação e com as dificuldades de entender alguns construtos relacionados a isso. E aí lá pelas tantas ele brincou comigo assim, tá, tu tá dizendo que nada disso é meu, né? Eu não sei se vocês conhecem essa personagem, mas essa é a Cindy Jackson, né? Ela tá no Guinness como a mulher com maior número de cirurgias plásticas do mundo. Tá? Ela fez 52 procedimentos. Gastou mais de $100 mil com esses procedimentos todos. Por que eu fiz essa alusão? Assim? Porque quando eu não tenho essas habilidades e eu preciso sobreviver num mundo em que essas habilidades são importantes e eu não entendo que eu não tenho essas habilidades e eu me forço a sobreviver nesse mundo, é como se eu fosse colocando silicone aqui, botox ali, né? Tira aqui, coloca colar. Aquilo não é algo que veio em mim, né? Aquilo é algo intelectual, é algo que eu fui desenvolvendo. E que bom, por um lado, né? E porque a gente tem que efetivamente desenvolver estratégias para uma série de coisas. O problema é que isso vai enchendo lá o copinho, né? E chega um momento em que isso passa a ter um custo muito alto de resposta para mim. Porque cada vez mais eu vou ter que achar estratégias, eu vou ter que lidar com isso, eu vou ter que me virar nesse meio, eu vou ter que observar, eu vou ter que imitar, eu vou ter que achar. Quanto mais repertório eu tenho para sobreviver, mais tranquila eu tô, né? Se eu tô indo para um lugar em que eu tenho uma previsibilidade do que vai acontecer e que eu já tenho uma ideia de como eu vou me comportar, de como é que eu vou reagir àquilo, isso me traz uma segurança, né? Só que isso é um repertório que não nasceu em mim e que eu preciso criar.
Então, essa comparação é para a gente começar a pensar no peso que isso tem, né? Então, quando a gente fala de custos, por exemplo, se eu faço um diagnóstico precoce, né? E aí a gente tem aí técnicas para treinamento de habilidades sociais. Então, eu faço lá o diagnóstico precoce numa menina, talvez não tão precoce, mas eu faço diagnóstico, né? E vou com ela estratégias de habilidades sociais, de comunicação, de habilidades sociais. Então, eu vou bolar com ela estratégias, a gente vai estar conversando sobre isso, a gente vai estar pesando qual é o momento em que eu preciso usar, qual é o momento em que eu não preciso usar, dentro de um processo terapêutico, né? Dentro de alguém que vai ter uma ajuda para estar trabalhando isso, ou até mesmo para entender que não dá para naquele dia que eu, sei lá, passei o dia na gincana da escola, de noite na pizzaria. Porque eu já passei o dia na gincana da escola e isso teve um custo muito alto para mim. Então não dá para exigir que naquela noite eu também vá na pizzaria, né? Até para fazer escolhas, até para entender o meu limite em relação às coisas. Agora, se eu não tenho esse diagnóstico e se eu preciso me virar, e que é a ideia da camuflagem, isso passa a ser um uso baseado na ansiedade e em regras que, embora reduza os comportamentos e algumas dificuldades, resulta nesse pedágio físico e emocional. O preço que eu pago vai ficando cada vez mais alto, né? E eu vou tendo um status de hipervigilância constante. Eu tenho que estar sempre muito atento ao que vai estar acontecendo. Eu tenho que estar sempre lendo o contexto para pensar como é que eu vou lidar com aquela situação. E aí vem o que a gente chama de comorbidades no autismo, né? Que nas mulheres acabam tendo, e que neste grupo, porque, de novo, né, não é só nas mulheres, mas a gente fala muito mais das mulheres, mas que neste grupo acaba tendo um impacto muito alto, né? Então, a gente sabe que indivíduos com TEA têm taxas mais altas de transtornos internalizantes em comparação aos pares neurotípicos, então, ansiedade, depressão, né? Cada vez mais as pesquisas mostram que as mulheres têm uma taxa muito maior de ansiedade, de depressão, de transtornos alimentares, né? E os homens, por sua vez, têm mais transtornos externalizantes, mas a gente tem um grupo de homens que também vai ter esses transtornos, né? E aí são aqueles que têm um padrão até mais rígido e que tem muita dificuldade de flexibilizar e que querem flexibilizar, mas não conseguem flexibilizar e que vão se dando conta dessa dificuldade, né? E ficando mais deprimidos e ansiosos, né? E tem uma questão importante aqui, né? Existem normas de gênero feminino, né? Tipo assim, eu sempre brinco. As meninas, elas podem ser tímidas na infância, né? Se espera, assim, que a menina seja mais timidazinha na infância. Quando ela chega na adolescência, a gente espera que elas sejam, né? Que aquelas meninas sejam afetivas, que desenvolvam romances, né? Que invistam na sua aparência, né? Que tenham responsabilidade, tem uma esfera social, assim, dessa coisa do cuidado com os filhos, de tudo isso, né? O que acontece quando eu não tenho tudo isso, né? Então, essa aqui repetiu ali. A gente acaba tendo uma expectativa que essas meninas não entendem, porque não veio inato, tem uma questão social importante, tem uma exigência social importante, né? Então, as meninas, por exemplo, né, tem toda a coisa do fazer os 15 anos, é uma época em que a gente vê muito sofrimento nas meninas, assim, eu tenho uma que diz que não consegue nem pensar nessa coisa da festa de 15 anos que a família tanto queria, né, que ela tivesse, assim, porque é inviável dentro da cabecinha dela e muito sofrido dentro da ideia dela, né, mas tinha toda uma idealização social em relação a isso, né? Muitas vezes o que a gente começa a ver é que essas meninas, elas vão deixando as suas opiniões de lado, né? E passam a servir ao outro e se deprimir cada vez mais, porque se eu não sei direito o que se espera de mim, então aquilo que me disseram que se espera é o que eu vou fazer,
né? E elas acabam sendo muito vulneráveis a essa vitimização, né? Porque quando na adolescência e eu tenho intenção social e eu não entendo as regras e os contextos, muitas vezes eu pago o preço disso, né? E acabo me envolvendo em situações abusivas, né? Então a gente vê aí relacionamentos não saudáveis, abuso físico, abuso sexual, né? Por não entender, por ter até um padrão de ingenuidade em vários momentos. Então, se eu pego um cara aí que me diz que relacionamento é assim, né? E eu lembro que a gente teve uma adolescente lá no hospital que vivia quase em cárcere privado com um menino, que no fim até ela foi ganhar nenê, e a gente fez uma consultoria dessa situação, e que ela diz assim, tá, mas não é assim, né? Ele me disse que era assim, que a gente vivia assim, e eu amo ele, e o que ela entendia de contexto de relacionamento era aquilo que ele tinha passado para ela, né? Então, algumas situações muito graves de exposição, né? Da mesma forma, a gente começa a ver, né, que essas pessoas, né, os indivíduos com TEA, ele tem um risco aumentado para comportamento suicida. O risco é maior em meninas, principalmente meninas sem deficiência intelectual, e esse estudo especificamente dividiu para meninas com TDAH, em que a gente tem uma impulsividade maior, né? Então, a gente tinha um risco 4 vezes maior no grupo de autismo sem deficiência intelectual, a 7 vezes maior naqueles com TDAH, né, comparado ao grupo controle, e tratar diminui os riscos, né? Então, aqui entra outra coisa que é bem importante. Essa aqui acho que repetiu esse slide, gente. O que a gente vê, então, né? Assim, tentando resumir um pouquinho. Quando a gente vai ver uma menina pequenininha, né, a gente vai vendo um padrão de meninas que são consideradas tímidas e introspectivas. Essa é a descrição melhor que as famílias vão nos dar e que as pacientes vão nos dar, mesmo depois de grandes, assim, de adultas, de adolescentes e de adultas, né? Eu era uma criança introspectiva, eu era uma criança na minha, né? Mas não necessariamente aquilo se traduzia numa timidez, mas num jeito seu de não dividir as suas coisas com os outros, de não compartilhar as suas coisas com os outros, né? A gente vai vendo algumas meninas que têm uma intenção social e que são mais passivas em relação a essa busca. Então, quando elas são buscadas, elas interagem, mas elas não buscam. Elas podem ter um bom contato visual, né? Então, aquela história de que não olha no olho não é verdade. Então, ela compartilha, ela olha no olho. Elas brincam, mas aqui tem outra questão importante, que é a qualidade desse brincar. Muitas vezes o que eu vou ter é um jogo mais descritivo, né? É uma brincadeira. Quando a gente fala em brincar de faz de conta, a gente tem um nível que a gente chama de simbólico, né? E a gente tem um nível que a gente chama de representativo, que é eu assumir o papel da personagem, né? Então, é eu pegar a boneca, mudar a voz da boneca, fazer a voz da boneca, né? Brincar dentro de uma representação. Então, uma coisa que às vezes é muito comum é que essas meninas, elas não gostam de usar fantasias, ou, né, vestidos de princesa, por exemplo. Ou quando elas usam, mas elas não são a princesa, né? Tem aquela fase ali dos 4 anos em que a criança é o personagem, né? E aí tem umas histórias ótimas do B, da terapia do B, quando a gente começou a trabalhar muito essa questão do jogo, que é algo que a gente trabalha muito, que é muito difícil, e que um dia eu cheguei em casa, estava ele de Homem-Aranha, assim, e eu disse, filho, tu é o Homem-Aranha. Não, eu sou o Bernardo, né? Tipo, não fazia nenhum sentido ele ser o Homem-Aranha, ele era o Bernardo, né? Então, essas crianças, elas, muitas vezes, elas vestem a fantasia, mas elas não representam o personagem, né? Eu me lembro uma menina que a gente viu lá no hospital, que ela diz assim, não, a mãe dizia, não, mas ela brincava muito de faz de conta quando ela era pequenininha, ela passava a tarde brincando de cabeleireiro.
Aí, quando eu fui falar com ela, assim, pergunta, como é que era essa brincadeira de cabeleireiro, né? Ela passava a tarde penteando os cabelos da boneca. Aí, quando eu falei, tá, mas como é que era, assim? Tu era dona do salão, aí chegava uma cliente, aí tu não sei o que. Não. Eu arrumava os cabelos das bonecas, né? Só que isso num contexto de uma menina, os pais estão olhando, ela tá super brincando de faz de conta, tá lá, né? Às vezes até tá falando alguma coisa, tá cantando uma musiquinha, tá conversando com ela mesma, mas não dentro de um jogo simbólico. Então, isso é algo importante. A gente fala da qualidade deste brincar, né? Esses hiperfocos que às vezes são muito funcionais, né? Então, gostar de coisas que dentro da adolescência, por exemplo, gostar de animais, gostar de atores ou de ídolos, são os principais focos deste grupo. Na escola, muitas vezes, elas são consideradas mais distraídas, então são aquelas que ficam mais quietinhas, né? Elas se controlam muito fora de casa, e aí, dentro de casa, elas são explosivas, podem ser explosivas, podem ser agitadas, né? Porque eu tenho um custo muito alto de passar muito tempo fora de casa lidando com isso, né? E muitas vezes essas crianças, essas meninas e adultas e mulheres, elas fazem o que a gente chama de saturação social. O que é isso? Vai tomar remédio. Então, o que acontece, né? Eu tenho uma saturação social. Então, eu tenho um dia onde eu faço, assim, todo, né? Aquela história lá, hoje é dia de gincana do colégio. No outro dia, eu não consigo ouvir a voz de ninguém, eu preciso dormir o dia inteiro, é um cansaço, é uma sensação de que o meu corpo não responde mais, né? De precisar ficar na minha em silêncio no meu quarto. Né? As adolescentes, né? A gente tem que pensar que essa fase da adolescência é uma fase onde a gente tem uma necessidade de identificação muito grande com o grupo. É a fase do buscar este pertencimento. Se eu sou daquele primeiro grupo lá que eu falei lá no início, né? Em que eu tenho uma evitação social, em que eu não tenho essa necessidade de interagir, de uma certa forma na adolescência eu fico mais protegida, eu vou para a minha. Os outros dois grupos são os grupos que a gente mais se preocupa, né? O grupo daquele que começa, mas muitas vezes é inadequado e não se dá conta, né? Porque tem um interesse, mas muitas vezes é jogado de um lado para o outro e nem sabe direito o que está acontecendo. Mas esse grupo acaba sendo esse grupo, né, que tem a intenção e não sabe como fazer, é o grupo que mais nos preocupa. Porque é o grupo que acaba muitas vezes se colocando em risco e pagando preço muito caro para ser aceito no grupo, né? Porque eu quero ser aceito naquele grupo, eu não tenho às vezes a malandragem que aquele grupo tem, né? Eu não entendo alguns daqueles contextos sociais e eu acabo me expondo. Então, é muito comum da gente ver, depois retrospectivamente, né, as pacientes adultas com este perfil lembrarem de situações de exposição, né, referirem momentos em que não se deram conta de algumas situações ligadas à socialização, de se sentirem usadas, de serem efetivamente usadas em alguns momentos, né? Começa a ter um padrão, se eu preciso ficar todo o tempo observando para imitar, muitas vezes eu começo a ter um padrão de não poder cometer erros, né? Então eu fico hipervigilante, eu estou o tempo inteiro preocupada com tudo, e aqui a gente tem uma cognição ansiosa, né? Não é nem apenas um transtorno de ansiedade, sintoma, mas a gente tem um jeito de funcionar extremamente ansioso, porque eu preciso estar o tempo inteiro preocupado com tudo para ter repertório para camuflar, né? Para pensar como é que eu vou me virar naquilo ali. A dificuldade de ler essa comunicação não verbal, que é algo que no grupo de adolescentes é, né, basicamente comunicação não verbal. E aí tem um autor que fala muito assim do quanto essas meninas gostam de ficção científica. Por quê? Porque quando eu estou lendo um texto, é muito claro no texto o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão sentindo,
né? E com isso eu vou tendo um repertório maior. Então, é muito comum dessas meninas lerem muita ficção científica e muitas vezes até irem para o mundo da ficção científica. Parece que viverem num mundo paralelo ali, né? Porque há um entendimento melhor em relação à comunicação e à socialização e o que está acontecendo lá, porque tudo é muito descritivo, então fica muito mais fácil para eu entender esse conceito, né? É muito comum a gente ver o uso de substâncias também, né, nessa fase, para estar com grupo, para lidar com angústia, para lidar com ansiedade. Então, diagnóstico, né, isso é uma coisa que eu acho que eu não falei, mas tá, é o último item aqui, né? Então, o que a gente vai vendo muitas vezes é essas meninas recebendo múltiplos diagnósticos. E agora eu me lembrei de um TikTok muito legal da Mari, que é uma menina que tem uma página do Instagram que é Pequeno Dinossauro, eu acho o nome, né? Em que ela fez um TikTok muito bacana contando a história dela. A Mari se fez, tipo, ela, né, viu em algum momento, ela viu um TikTok em algum momento sobre meninas autistas e foi ler, estudar e se deu conta do seu diagnóstico. E tem um termo que eu acho que é super importante, que é essa questão da alexitimia, né? Que é um termo que a gente usa muito para aquelas pessoas que têm dificuldade de expressar emoções, né? E significa isso de não ter palavras. É muito comum a gente receber essas adolescentes com vários diagnósticos de border, de bipolar, de fobia social, né? E com comorbidades, efetivamente, de transtorno de ansiedade, de depressão e às vezes até mesmo de outros transtornos de humor. Mas esse amontoado de diagnósticos que a gente vai vendo ao longo da vida. Então, elas acabam muitas vezes entrando em outros diagnósticos por não se fazer o diagnóstico de autismo. E aí, né, a ideia da gente ter esse perfil fenotípico diferente nessas meninas leva em conta essa ideia de um funcionamento diferente mesmo. Da gente poder ver qual é a qualidade e qual é a quantidade e, principalmente, qual é o custo de tudo isso. Com que custo que eu me relaciono, com que custo que eu me comunico, que estratégias que eu preciso desenvolver para isso. A gente pensa assim, né? A gente vai pensando e vai se colocando no lugar e vai dando um cansaço na gente, né? Pensando nesse mundo assim que a gente vive, onde essa exigência é tão grande, né? E aí, via de regra, a gente fala de diagnóstico, a sensação que essas pacientes têm, que os pacientes têm, é de um pertencimento, né? E é muito interessante, porque é uma coisa assim, tipo, eu sou assim, né? E isso não tem nada a ver aqui com rotular, tem uma série de discussões, né? Doença, não é doença, né? Isso, não, gente. Nem vou entrar nesse mérito, porque eu acho que, né, não nos acrescenta muita coisa. Eu acho que o que nos acrescenta é, que eu gostaria de deixar para vocês, que eu gostaria que a gente pensasse, é o quanto tudo isso tem um custo muito alto na vida dessas pessoas, né? O quanto traz dificuldades, o quanto traz sofrimento. Então, a gente tem aí as meninas, né, com cutting, com episódios depressivos, com tentativas de suicídio. A gente internou... Deixa eu liberar aqui a gente tem uma internação lá no hospital onde eu trabalho, em que a gente tem leitos para adolescentes e é muito frequente a gente fazer diagnóstico de autismo, né, nas meninas que chegam com este perfil, né, e à medida que a gente faz o diagnóstico, que a gente explica, nunca vou esquecer um pai que me disse assim, nossa, ninguém nunca descreveu minha filha tão bem, né, porque quando a gente vai dando esse diagnóstico para os pais, quando a gente vai mostrando que isso é um padrão de funcionamento, né? Que o conceito que a gente tem de autismo é completamente diferente, mas que isso é um padrão de um jeito de ser, né? Então, eu gosto muito dessa frase, né? Que diz que o autismo não é um erro de processamento, é um sistema operativo diferente, né? Algumas coisas ali naquele programa não são que nem
o programa do típico, né? É um sistema operativo diferente. E saber essa diferença é o principal fator protetor. Entender como funciona, entender quais são as suas dificuldades, entender como lidar com elas, é o principal fator protetor. Isso é uma coisa que às vezes é muito difícil, porque nem sempre as famílias querem que as crianças, né, que os adolescentes saibam o diagnóstico, com a ideia de que isso vai impactar muito negativamente, né, de que como é que ele vai lidar com o diagnóstico, né? Eu digo, gente, via de regra o que eu vejo é que eles já sabem que eles são diferentes, né? O fato disso ter um nome e ter um grupo que é assim, às vezes é o principal fator de alívio, porque eles acham a sua tribo, né? Minha tribo é essa, assim como é a tribo do Zema, assim como é a tribo da galera do esporte, assim como, né, tem várias tribos. E saber o diagnóstico, entender como é que funciona, dá a possibilidade de encontrar a sua tribo. É isso que eu queria que ficasse dessa nossa conversa de hoje. Eu acabei, meninas. Fico à disposição para perguntas. Maravilhosa aula. Muito, nossa, a gente estava falando até na diretoria aqui como foi uma aula assim, super esclarecedora e nos deixou com muitas dúvidas. A gente tem algumas que foram mandadas pelo formulário. Vitor, tá com o formulário aí? Quer que eu leia? Eu tenho elas, Lu. Lê. Tá, eu vou ler. Deixa eu achar aqui. Desculpa pelo barulho. Como é que se tira o barulho? Tá por aqui. Tá. Então, a Maria Eduarda, ela fez a seguinte pergunta. Se o mascaramento das meninas é consciente / voluntário por elas? De uma certa maneira, assim, algumas meninas elas acabam sabendo que elas precisam desenvolver essa habilidade, né? Por isso que a gente diz que isso é no intelectual, isso vem para o pensar, né? Vem para um observar, mas isso vai ficando tão automatizado que não é algo que eu paro e penso assim, eu vou imitar aquela menina, né? Eu aprendo que é assim que eu tenho que fazer e eu vou fazendo. É aquela coisa do andar de bicicleta, né? Primeiro dia, dirigir. Vamos para uma coisa mais de gente grande. Nós vamos dirigir, né? Então, o primeiro dia, quando eu começo a dirigir, eu tenho que pisar. Agora todo mundo tem os carros automáticos que facilita a vida, né? Mas todo mundo tem que pisar na embreagem, botar lá, engatar a primeira, pisar no acelerador, tira o pé, dá aquele salto. As primeiras vezes que eu vou dirigir, eu vou pensar em tudo isso que eu tenho que fazer. Depois eu entro, ligo o carro e parece que ele vai sozinho, porque isso fica muito automático, né? Então, as meninas que fazem o masculine, elas automaticamente vão fazendo masculine sem se dar conta, elas aprendem que este é o jeito de sobreviver, né? Sem se dar conta. Isso não quer dizer que isso não vai tendo um custo importante. Tem alguém se fazendo, as pessoas já estão se fazendo diagnóstico aí, adoro quando começa a fazer diagnóstico, gente. Que já cumpri minha missão. No grupo do WhatsApp da diretoria tava todo mundo, não, mas de repente, assim, todo mundo já se autodiagnosticando, tava um negócio engraçadíssimo, porque acho que, na verdade, todo mundo tem um pouco de cada uma dessas características, só que não chega Exatamente. A gente tem que pensar como um conjunto de sintomas, né? Ninguém é autista de 1 ou 2 sintomas, né? A gente tem um jeito de pensar, um jeito de ser, um conjunto de sintomas onde a gente acaba encaixando isso. Uhum. A Mariana também fez outra pergunta. Ela pediu assim: não entendi se existe uma maior gravidade mesmo nas meninas ou se apenas elas têm um subdiagnóstico, havendo diagnóstico de casos mais graves. Exatamente. A gente, aquela ideia que eu botei lá no início, né, de que tinha algumas coisas que a gente precisava esclarecer, né, alguns mitos, né? Então, a primeira delas é essa.
a gente tinha uma ideia de que sempre que se fazia diagnóstico em meninas era grave. Na verdade, as meninas que a gente faz diagnóstico precoce tendem a ser graves porque a gente precisa de um conjunto muito grande de fatores para fazer o diagnóstico. O raciocínio que eu quero que vocês tenham é que a gente não está fazendo diagnóstico nas meninas leves, mas elas estão aí, entende? Às vezes, uma característica que eu não falei muito, porque não está tão ligada ao masculine, né, que é um outro grupo de meninas, e a ideia era a gente falar um pouco mais desse termo, que está aí, né, muito em voga, assim. Mas, às vezes, tem um outro grupo de meninas que o que a gente tem, que eu brinco que são as Tasmanias de TPM, tá? Que são as meninas que moram dentro do critério B. Geralmente, quando a gente faz diagnóstico precoce em meninas, o que a gente vê é um padrão de rigidez cognitiva. Elas são umas furiosas, eu brinco com as mães, né? Eu brinco com as mães, digo, olha, prepara, porque são os Tasmanias de TPM. Elas têm um padrão rígido, controlador. Mulher quase não gosta de controlar, né, gurias? Tanto é que tá aqui, tem um bando de guria, coitado de um guri ali no meio, com essa mulherada toda na diretoria, que coitado que tava lá, né? Então, as mulheres gostam de controlar, a gente brinca sempre, né? Então, o que acontece? Quando a gente faz diagnóstico precoce, muitas vezes o que a gente vê é este padrão de meninas muito controladoras, que tudo tem que ser do jeito delas, que acabam tendo muito transtorno de comportamento quando a rigidez cognitiva não são as pequenas linhas assim que os súditos têm que obedecer, né? Então, a gente faz diagnóstico em meninas mais graves precocemente. Aquelas meninas mais leves, a gente acaba não fazendo o diagnóstico, porque não pensa em autismo. Essa é a grande questão que eu gostaria que vocês levassem da aula. Pois é, eu até fiquei na dúvida, porque esses dias eu li tudo que as meninas que têm transtorno do espectro autista, elas têm uma maior incidência de outros transtornos psiquiátricos, assim, e daí isso não confunde muito na hora de fazer o diagnóstico. Por exemplo, pega uma menina com comportamento obsessivo ou com déficit de atenção, como é que eu diferencio? É que aí, Luísa, assim, é uma outra aula, porque eu vou dizer para vocês, tá? Eu rasgo todos os artigos de comorbidade, porque eu acho que boa parte das comorbidades que a gente faz diagnóstico, elas são explicadas por sintomas de autismo. Por exemplo, existe uma coisa que chama transtorno de integração sensorial, né? Que tem estudos que falam que 90% das crianças têm transtorno de integração sensorial. E aí, se eu pego, por exemplo, os artigos que falam de diagnóstico de TDAH, eu nunca peguei. Agora até tem uns artigos que têm estudado isso, mas ainda não de uma maneira tão clara, tem se falado disso. Mas eu nunca vi um artigo bonito, assim, bem feito metodologicamente, que me traga um perfil sensorial das crianças, excluindo que a agitação e a desatenção não é por um perfil sensorial. E aí eu tenho criança com diagnóstico de TDAH. Se eu pensar em autismo, o autismo ele é uma disfunção executiva, ponto. Então, vamos fazer um teste terapêutico com Ritalina? Não existe isso, gente, né? Ele é uma disfunção executiva que nem o TDAH, essas áreas no cérebro, elas são muito próximas. E tem uma boa chance da criança ter benefício de usar um psicoestimulante, mas não necessariamente de ela fechar critérios para um TDAH, porque a gente explica por outras coisas. Mesma coisa, critério B lá de autismo é um padrão restrito, repetitivo de funcionamento. Essas meninas que são mais obsessivas, não necessariamente elas têm um toque. Elas podem simplesmente ter um autismo com um prejuízo muito importante em critério B, né? Em que eu tenho este comprometimento próprio do autismo. Não necessariamente por ter um toque comórbido, mas a gente acaba não... Na verdade, a gente não pensa em todas as possibilidades de apresentação dos sintomas dentro do autismo. Acho que essa é a grande questão que eu critico e questiono muito. Eu que trabalho muito com os pequenos e eles chegam muito com múltiplos diagnósticos para mim, que eu vou ver e digo, não acredito muito não.
Aqui tem uma outra pergunta da Nara. Há correlação de transtorno do espectro autista em meninas e transtornos de humor como bipolaridade? A gente pode ter, né, a comorbidade com vários outros diagnósticos. Então, sim, né, não tem assim, é uma alta prevalência, uma baixa prevalência. Existe a comorbidade, né? Não necessariamente ela é tão frequente, mas ela pode existir. Tá bem. Aqui a gente tem, então, mais uma pergunta. A última pergunta. Um padrão de relacionamento com redes sociais. Pergunta difícil essa, Pedro. O que seria um padrão de relacionamento com redes sociais? De exposição? Porque, isso, assim, de talvez conseguisse... Opa, perdão. Só para responder Pode aqui. Falar. Sim, de talvez conseguir se relacionar mais, ou de se sentir mais atingida e querer se afastar também, ou ser um lugar seguro, ser um lugar... Enfim. Sabe, é que essa coisa da rede social, isso tá tão problematizado na minha cabeça, assim, sabe? Porque eu trabalho muito com adolescentes de todas as... gosto muito de atender adolescente, né? E acho que vai depender muito da apresentação dessa menina, assim. Porque acho que assim como tem meninas, né, que precisam se expor e acabam não tendo filtro e se expondo muito, e a gente tem isso com muita frequência, e isso é um dos principais motivos pelos quais, né, eu brigo com os pais, assim, para que a gente possa abrir o diagnóstico e elas possam entender o funcionamento, porque elas se expõem em vários momentos. Eu tenho meninas que não entram porque não entendem algumas coisas lá, porque acham tudo uma chatice, e que, na verdade, né, gente, vamos combinar, o mundo tá muito chato, né? Tudo é politicamente correto, tudo tem regra do não sei o que. Pra gente que é neurotípico, às vezes é difícil, imagina para quem, né, não, para quem é atípico, às vezes é muito difícil lidar com todas essas nuances do que as pessoas esperam, do que tu não, o que pode, o que não pode. Esses dias eu fui chamada de capacitista. Eu nem sabia o que era isso, né? Mas aí a gente aprende. Capacitista é uma pessoa que tem preconceito em relação a uma deficiência. Eu tenho um filho autista, né? Tenho preconceito em relação a uma deficiência. Porque eu fiz um questionamento em relação, né? Se uma pessoa que é do espectro autista poderia desempenhar tal função. Mas isso pensando tanto no custo que seria para essa pessoa desempenhar tal função, quanto para a pessoa que esperava essa função, entende? Tipo assim, isso, se eu perguntar para qualquer um de vocês, sei lá, Luísa, sei lá, tu quer fazer neuropediatria, que tu diz que tu gosta de neuropediatria, e se eu te perguntar assim, Luísa, eu acho que tu não tem perfil para ser patologista, tu vai te sentir muito ofendida se eu te disser, eu acho que tu não tem perfil para ser patologista, né? Mas eu tô olhando para ti, acho que tu não tem perfil para ser, sei lá, né, radiologista, ou tu não tem perfil para ser... Eu não tenho perfil, eu matava todos os cachorrinhos da Beteca, na minha época tinha, entrava para um lado da linha alba, saía pelo outro, né? O dia que meu professor de cirurgia me disse, eu vou te passar, mas tu me promete que tu nunca vai preparar ninguém na tua vida, né? Não tinha perfil, né? Então, mas quando tu fala isso em relação, daqui a pouco, a uma situação de uma pessoa que é do espectro autista, isso vira capacitismo. Não é, gente, é perfil, é o quanto aquilo pode trazer de sofrimento para a pessoa, né? Talvez, será que não tem algo que seja menos, que impacte menos na vida dela, que vai trazer menos angústia, menos prejuízo, menos sofrimento? Então, acho que essa pergunta, Pedro, é difícil porque vai depender muito de como é que é essa pessoa. Acho que eu não tenho uma resposta pronta para te dar. Obrigado. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Quer ligar o microfone? Eu gostaria. Vocês estão conseguindo me ouvir? É a Nara. Sim, então
Estamos te ouvindo, Nara. Professora, então eu posso. É claro que eu não estou aqui tentando resumir o transtorno do espectro autista, mas se fosse para colocar em pilares, eu colocaria em dificuldade de interação social, uma idealização de, por exemplo, no caso de meninas, de padrões sociais, né, de relacionamentos, quer dizer assim, eu busco um referencial porque eu não tenho esse referencial. É isso? E mais o que, por exemplo? Não, assim, quando a gente fala de diagnóstico, a gente fala de um grupo que tem dificuldade em interação social, né, em comunicação, tem um padrão mais restrito de comportamento, de funcionamento, né, mais rígido, mais inflexível. Quando eu falo quando eu falo desse grupo do masculine, que era muito o tema que as meninas me pediram para a gente conversar, eu falo de um grupo que tem um prejuízo em relação à orientação social e à comunicação, mas que tem um desejo de socializar, mas que não sabe muito bem como fazer isso. E aí que acaba... Isso causa um sofrimento para essa pessoa, porque ela não sabe como se integrar, né? Ela não entende o referencial. Aí por isso que ela sofre. E aí envolve aquelas questões de vulnerabilidade que você falou, de ela seguir um padrão porque não sabe, ou querer ser aceita, ou enfim, né? Eu tava perguntando, mas era no sentido das meninas mesmo. Isso. Mas é que a gente não pode pensar na hora que todas as meninas vão ter esse comportamento, tá? Eu vou ter dentro de um grupo específico de meninas autistas esse comportamento, porque eu vou ter um grupo que não vai estar nem aí, que não vai querer socializar, eu vou ter um grupo que vai começar toda atrapalhada a socialização, que vai chegar falando do que ela tiver a fim de falar, de, sei lá, eu não tô nem aí pro que os outros vão pensar. Acho que mais isso, assim, não tô muito aí para o que os outros vão pensar. E eu vou ter este grupo, que é o grupo que usa esse termo que a gente está usando, né? De usar uma máscara para compensar a sua inabilidade social. Então, como eu não tenho essa habilidade, como eu não sei como me comportar, como eu não sei o que se espera de mim, eu imito, eu vou desenvolvendo estratégias para esconder a minha dificuldade. E isso tem um custo muito alto. Exatamente, o raciocínio do custo é exatamente esse. Eu não sei se a gente tem mais alguma pergunta, só antes da Maísa fazer o encerramento, eu gostaria de pedir em nome da Liga desculpa pelos imprevistos técnicos que aconteceram. Deu uma questão de limite e foi pro YouTube, mas os certificados vão ser feitos certinho com quem preencheu o formulário, tá bem? Foi pro YouTube. Eu tenho uma pergunta, posso falar? Pode. Eu só queria saber se, existe possibilidade de, vamos dizer assim, variar por exemplo, do active but odd para o passive, por exemplo, se a menina ela percebe que aquilo não está dando certo, então ela começa a nem tentar mais, e daí ela muda esse padrão, digamos. É bem difícil perceber que aquilo não está dando certo, Ana. Né? Entendi. É bem difícil, porque assim, justamente essas meninas que tendem a ser, né, na verdade, assim, essas crianças que tendem a ser, porque esses 3 grupos, eles também existem nos meninos, tá? Eu trouxe para o exemplo feminino, porque a ideia era a gente falar de autismo nas mulheres, mas esse grupo também existe nos meninos. Então, este grupo que ele é inadequado, via de regra, eles não têm essa percepção de que eles são inadequados. E o que acontece muitas vezes? Assim, eles passam a ter alguém apontando isso, e isso vai causando até mais sintoma externalizante, assim, vai ficando muito irritado, porque não consegue perceber, não tem essa percepção. Uma das perguntas que a gente faz no EIDOS, né, que é aquela escala de observação diagnóstica que a gente trabalha muito para adolescentes, o que te aborrece nos outros, o que os outros fazem que te deixa aborrecido e o que tu faz que aborrece os outros.
E, via de regra, este grupo não consegue perceber o que faz, não consegue ter esse automonitoramento do meu comportamento em relação ao outro. Tem um termo aqui que é importante, gente, que eu não falei, porque tem muita coisa para falar, né? Então, eu falaria até meia-noite, porque eu falo pelos cotovelos também, então tem que cuidar isso, senão eu falo pra caramba. Que uma das coisas que se fala muito, assim, é que o autista, ele não tem empatia, tá? E aí equivale também uma mudança, aproveitando, assim, uma mudança de cultura, assim, em relação a esse termo. O autista, ele tem muita dificuldade em fazer o que a gente chama de teoria da mente. O que é isso? É olhar pela perspectiva do outro, né? Então, eu tô aqui. Se todo mundo começa a sair, eu tenho que pensar que tô sendo uma chata, que a minha aula não tá legal, que eu não devia ter posto esse slide, não devia ter, né? Eu tenho que olhar pela perspectiva do outro, assim, não tá legal, né? Tem que não é exatamente me colocar no lugar, é olhar por essa perspectiva. E isso é uma coisa que é muito difícil para as crianças do espectro autista, tá? Principalmente casos mais graves, mais ainda, né? Aí não tem mesmo, e aí muitos realmente não têm. Isso se traduz numa falta de empatia, né? Mas essas crianças que são mais leves, muitas vezes a gente vê essa falha em teoria da mente, que faz com que eu chegue lá na adolescência e tenha muita dificuldade de entender este contexto de grupo, porque eu não consigo fazer essa leitura pela perspectiva de todo mundo. Então, se eu chego falando uma bobagem e todo mundo sai, eu não consigo pensar que eu falei uma bobagem, que as pessoas não curtiram o que eu falei. Entende? Então, é muito difícil da gente falar de uma mudança de perfil de funcionamento, porque é muito difícil deles terem essa percepção em relação ao seu funcionamento. E uma coisa que é muito comum, assim, que tem sido muito comum no meu consultório, que eu quase morro, são esses que têm a intenção, né? E eu tô com acho que uns 2 meninos assim agora, eles têm a intenção da socialização, eles se atrapalham pela sua rigidez, e aí tem uma cobrança da família, assim, do tipo, cara, tu tem que flexibilizar, não sei o quê. E tem um sofrimento absurdo deles de se darem conta de que não conseguem flexibilizar, entende? Tipo assim, para eu interagir, eu tenho que flexibilizar. Mas eu não consigo flexibilizar, porque isso é autismo raiz, né? Autismo raiz é rígido nem uma porta, né? Eu brinco aqui em casa, assim, porque aqui em casa a rigidez às vezes bate, né? Agora bate no cognitivo e vira DR. A gente tem tido várias DRs aqui em relação à rigidez, com o Bernardo dizendo, eu não gosto de brincar do seu jeito, eu gosto de brincar do meu jeito. O seu jeito não é um jeito legal, o meu jeito que é um jeito legal, né? E assim, a gente tá falando de uma criança que tem uma super intervenção, né? E que mesmo assim, em vários momentos... Eu não acredito em cura, tá, gente? Isso é outra coisa que é assim, a polêmica. Ai, a cura do autismo. Eu não acredito, tá? Eu vou dizer. Acho que não tem, acho que é um jeito de ser. Acho que a gente pode ajudar muito, né? Com intervenção precoce. Mas eu acho que é um jeito de ser, um cérebro lá que é diferente, né? Não, né? Por outro lado, traz umas coisas que a gente não sabe nem de onde é que tira os bichinhos, né? É muito interessante. Ó, entendeu? Boa noite. Posso fazer a polêmica de sair do espectro. Pode. No começo da aula, você falou do tratamento medicamentoso. Tem alguma coisa padronizada ou vai depender muito da característica própria da própria criança? Tá. Milena, assim, ó, tem poucas medicações que são, digamos assim, que tem estudos, tá? Para autismo. A risperidona e o aripiprazol são os antipsicóticos que a gente mais tem evidência para tratamento do autismo. Só que, assim, qual é o principal motivo que vocês acham que os pais buscam tratamento para autismo? Assim, qual é o principal sintoma que vocês acham que os pais buscam tratamento? O que vocês imaginam? Estereotipia? Vale aqui o benefício da ignorância. Eu acho que é a agitação, né? E não conseguir se inserir no contexto social. Continue. Mais um chute aí, pessoal. A falta
A cura a gente está buscando ainda. A hora que alguém encontrar, me avisa, tá? Porque enquanto isso eu vou trabalhando, porque eu não vou parar para buscar. Retorno do afeto. Retorno do afeto, né? Orientação social, acho que é uma coisa que é muito doída. A principal busca por avaliação é atrás de fala, tá? Ponto. A principal busca por avaliação é atrás de fala, e aí o meu desespero com aquela frase de cada criança tem seu tempo, tá? Se alguém que me ouviu hoje falar que cada criança tem seu tempo, eu nego até a morte que eu falei hoje, tá? Porque pelo amor de Jesus Cristo é o Senhor, assim, tá? É um troço que eu tenho vontade de me jogar no meio da rua. Isso é uma outra aula, né, de diagnóstico precoce, intervenção precoce. Hoje a gente faz, eu tenho vários bebês em intervenção, gente, bebês assim de 10 meses, com sinais de risco, sabe, bebês prematuros, fazendo estimulação, então, e com umas respostas, assim, que em uma semana tu vê, assim, coisas que é sensacional quando a gente fala em neuroplasticidade, né, mas, assim, a principal busca é por atrás de fala. Mas a principal busca por medicação é por agressividade, comportamentos disruptivos. E aí aqui a gente tem um problema bem importante, porque medicação não melhora comportamento. Tá? Por que as crianças autistas têm transtornos do comportamento? Porque eu sou inflexível. Né? Eu não tenho plano B, plano C, plano D. Eu tenho plano A. Quando meu plano A falha, eu bugo. Né? Então, o que acontece? Se, eu sempre dou um exemplo para os pais, assim, né? Tô indo para o consultório. Se caiu uma árvore e trancou a rua, eu vou pegar uma outra rua, né? Vou fazer a volta. O autista vai ficar ali parado na frente da árvore pensando em como pular a árvore, porque isso é inflexibilidade cognitiva, é um sintoma, é um sintoma central do autismo, né? Se um dia eu bati e consegui o que eu queria, tive para mim uma consequência boa, né? Pedi o celular, por exemplo, e aí levei um não, e aí fiz um PT, bati, chorei, fiz e aconteci, e ganhei o celular, isso tem um reforço do meu comportamento. E aí, esse comportamento reforçado, ele vai ter um aumento de frequência. E isso o remédio não melhora, né? Então, a gente acaba tendo uma questão aqui muito importante, porque o que essas crianças precisam é de terapia comportamental, é de treino parental. É que os pais entendam isso e pelo menos não reforcem esses comportamentos. E aí, o que acontece? A gente acaba medicando essas crianças, né, para tentar controlar um pouco a impulsividade, para dar uma baixada na bola. Só que essas crises, elas continuam acontecendo, porque remédio não melhora comportamento, né? Então, quando é que eu, particularmente hoje, medico, né? Crianças com muita estereotipia, né? Que tem um perfil sensorial, e aí, até esses dias eu fiz uma live com a Fernanda, procurem quem quiser na página da Infância, botei aqui, né, no Instagram da Infância. A Fernanda é uma terapeuta ocupacional que trabalha, é a terapeuta do meu filho, assim, tudo que eu aprendi de integração sensorial foi com ela é muito maravilhosa, né, e aí a gente fez uma live esses dias, e a gente tem visto, por exemplo, em crianças pequenas que têm esse perfil de busca sensorial muito grande, de agitação psicomotora, de muita estereotipia, um benefício com doses baixas de medicação. Não precisa usar dose muito alta, né? Eu brinco assim, que é aquela cachaçinha que a gente toma de manhã para parar de tremer, sabe? É só para regular lento, assim, é só um pouquinho para dar uma reguladinha na lenta, né? Então, algumas crianças, obviamente, né? Crianças mais agitadas, a gente acaba usando doses maiores. Crianças com comorbidades, a gente vai tratar as comorbidades, né? Então, aí tem indicação de uso de antidepressivo para crianças com transtorno de ansiedade, para crianças com transtorno de humor bipolar. Crianças muito desexecutivas têm benefício de usar psicoestimulante, né? Então, a gente acaba usando como adjuvante em alguns momentos, mas não tem uma medicação. Tá deprimido, usa antidepressivo. O que a gente usa para autismo? Não tem, infelizmente. Né? Entendi, muito obrigada. De nada. Boa noite. Oi. Eu gostaria de saber
É uma coisa que eu fiquei martelando na minha cabeça durante essa aula, é a questão do bullying. E eu queria saber como essa prática, né, ela impacta na vida, principalmente dessas mulheres autistas, adolescentes, principalmente, porque já é um grupo de risco, né, digamos assim, você ser mulher adolescente. E como é que elas lidam, a senhora vê isso no seu consultório, se isso é presente na realidade delas? É muito presente, né? A gente vê muito. Tem um grupo que nem percebe que está sofrendo bullying, tá? Que eu acho ótimo, né? Ou não, pobrezinhos, né? Porque daqui a pouco são aqueles que vão se envolver em situações mais abusivas, né? Tem um grupo aí que muitas vezes nem percebe que está sofrendo bullying, que os pais é que trazem, né? E tem um grupo que sofre muito com isso, né? Mas que não sabe se defender. Tem um grupo que bate, né, para se defender. Então a gente vai vendo de tudo. Essas meninas com este perfil de precisar ser aceita, elas acabam tendo um sofrimento muito genuíno em relação ao bullying, né? Porque tudo que elas não querem é um holofote mostrando que elas não têm um comportamento bom, né? Porque elas têm aquela necessidade de não errar. Se eu estou sofrendo bullying, é porque alguma coisa em mim está errada. E aí o meu sofrimento com isso é muito grande, né? A Ana perguntou por que medicar a estereotipia se ela não é regulatória para o autista. Depende, né, Ana? Assim, ela é regulatória, mas muitas vezes ela traz um prejuízo em relação ao aprendizado, por exemplo, né? Então, o que a gente trabalha é para essa criança ter outras possibilidades de autorregulação, mas uma criança que precisa se autorregular todo o tempo não tem atenção para o aprendizado. Então, eu tenho uma criança aqui que tem um atraso em relação ao desenvolvimento, por exemplo, e que tem que estar correndo atrás do prejuízo, que tem que estar tentando aprender, né, para estar mais dentro de um desenvolvimento, né, e aí, se eu passo muito tempo me autorregulando, muito tempo estereotipando, a minha atenção vai lá nos calcanhar, a minha agitação, a minha atenção é muito grande e eu deixo de aprender. Então, a ideia de medicar é dentro deste prejuízo em relação ao aprendizado, né? Não porque é feio ou porque é bonito, né? Mas porque tem um critério de prejuízo em relação a algo que é importante. Então, tá, eu acho que senão a gente vai ficar até amanhã aqui com as dúvidas do pessoal, né? Eu abro outra aula e a gente começa outra aula, né? Tem várias prontas. Né? Aí a gente abre outra e já começa a outra. Pra gente vai ser, assim, um prazer enorme se tu quiser dar outra aula pra gente, porque, meu Deus, adorei, tô todo mundo falando que adorou. Deu uma maior visibilidade para esse assunto, que realmente precisa muito ser falado mais sobre, e pelas dúvidas daqui, eu acho que o pessoal ficou muito interessado, né? Porque é um assunto que eu acho que muitas mulheres acontece. Eu acabei lendo até alguns relatos de mulheres que foram diagnosticadas com 40 anos, né? Então, é muito complicado esse assunto. Eu tenho vários adultos, assim. Eu aprendo muito com eles, né, gente? Eu digo que eu aprendo muito com meus pacientes, né? Cada um me ensina um pouquinho, me traz um pouquinho, assim, né, e traz muito essa ideia, assim, né, tem um adulto que eu fiz diagnóstico há um tempo atrás, que aí depois ele trouxe a esposa dele para eu explicar para ela como é que ele funcionava. Foi, assim, né, tipo, tem uns que é muito divertido, tem, né, mega me divirto. Porque tem essa coisa assim do, olha, explica pra ela como é que eu funciono, né? Tipo, olha, ele é um amor, ele é a coisa mais querida, a pessoa mais confiável que tu vai achar na vida, né? Mas tem algumas coisas que a gente vai ter que ajustar. Tem um paciente meu que na época que a gente estava fazendo diagnóstico, ele me dizia, mas o que vai mudar o meu diagnóstico? Eu digo, vai mudar pra gente, vai botar a tua energia. Porque não tem... Tu não é o cara que senta na praça para tomar chimarrão e conversar. E ele, nossa, essa história de tomar chimarrão não faz nenhum sentido. Para que as pessoas têm que sentar para tomar chimarrão? Tomar chimarrão é essa coisa do papiar, né? Do jogar a conversa fora. Não faz nenhum sentido para quem é autista, né? Então,
acho que é muito bacana, assim, da gente trocar, da gente poder trazer experiência. Acho que a gente pode combinar futuramente uma outra aula, com certeza. Vocês me digam o que vocês querem, a gente combina. Só não pode ser agora em abril, porque não dou conta, mas a gente combina e futuramente da gente falar sobre outra coisa. Não, com certeza. A gente adorou muito a tua palestra, a gente quer agradecer pelo teu tempo, doutora. E estamos abertos, se tu quiser nos dar mais alguma aula, assim, com certeza a gente se coloca como interessado. E a gente agradece muito o teu tempo. Que agradeço o convite. Beijo, pessoal. Cuidem-se, comportem-se, juízo, meninas. Beijo, Tchau, beijo. tchau. Muito obrigada. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. A gente agradece todos que entraram. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau.